these guys have all told me they promised that they won't tell. Dennis Rowling, conhecido como Estripador de Gainesville, foi um serial killer americano. Ele confessou ter matado 8 pessoas e foi condenado com injeção letal em 2006. As suas vítimas tinham características que nem a de sua mãe, que era pele de cor branca, de cabelos e olhos castanhos claros. Quando ele foi preso, ele foi diagnosticado com transtorno antissocial, transtorno de borderline e parafilia. Rowling foi perguntado por que ele cometia todos aqueles crimes, e sua resposta foi que ele queria ser um superstar muito famoso, que nem o Ted Bundy. Falando um pouquinho sobre Theodore Robert Bundy, ele foi um assassino em série americano, mundialmente famoso, e que sequestrava suas vítimas, abusava delas e depois as matava. Ele também, no mínimo, decapitou 12 de suas vítimas e guardou a cabeça delas como lembrança no seu apartamento. Por ser considerado um homem muito bonito e carismático, ele ganhava a confiança de suas vítimas com isso. Com isso, ele aproximava de suas vítimas em locais públicos, fingindo ter incapacidade, lesões ou até mesmo fingindo ser uma figura de autoridade. E quando ele conseguia fazer isso, ele as deixava inconscientes e levava elas para outro local, abusando delas e assim matando elas. Às vezes ele retornava às cenas do crime para ir ajeitando, não deixar rastros, né? E com isso ele aproveitava e fazia relações sexuais com um corpo em decomposição. E ele fazia isso até não dar mais. Danny poderia ter muito bem sido só mais um estadunidense comum. Nascido em 1954 no estado de Louisiana, a vida dele somente começou a se distorcer por conta dos constantes abusos que sofria de seu pai, o veterano militar James Rowling. Com apenas 1 ano de idade, o americano apanhava por simplesmente não engatinhar direito. Com o nascimento de seu irmão mais novo, Kevin, a violência contra ele, primogênito, e fruto de uma gravidez indesejada, só aumentou. A mãe de Danny, Cláudia, também tinha seus problemas. Ela era vítima dos abusos de James. Embora tentado se afastar do marido, jamais conseguiu. Ela ainda sofria constantes surtos psicóticos. Em determinado momento, teve que ser hospitalizada por ter tentado cortar os seus pulsos. A essa altura do campeonato, a vida do futuro serial killer já era um verdadeiro inferno. Para piorar a situação, repetiu 1 ano na escola por ter faltado demais em virtude de sua saúde debilitada. Por mais que ele tentasse usar a música como válvula de escape, tendo aprendido a tocar guitarra e cantarino aos 11 anos, começou a beber e usar drogas, sofrendo de um grave complexo de inferioridade, com tendências agressivas e um fraco controle de seus impulsos, como descrito pelos seus professores. Danny tentou entrar para a vida militar, foi recusado pela Marinha e ingressou na aeronáutica, mas saiu da corporação, especialmente depois de ser pego utilizando uma grande quantidade de substâncias alucinógenas. Por fim, o americano resolveu se casar, levar uma vida normal, se esquecendo de todos os traumas que havia sofrido na sua infância. Infelizmente, a tática não funcionou. Aos 23 anos, Danny discutiu com sua esposa e ameaçou matá-la, o que levou a um divórcio. Devastado e possuído por um ódio grotesco, ele encontrou e resolveu estrupar uma mulher que vagamente lembrava sua esposa. Mais tarde, no mesmo ano, ele assassinou uma garota por conta de uma briga em um acidente de trânsito. Já e totalmente fora de si, Danny cometeu uma série de furtos e outros pequenos crimes durante os anos de 70 a 90, sendo condenado várias vezes e ocasionalmente fugindo da prisão. Suas próximas vítimas fatais seriam Tom Grissom, seu ex-chefe de emprego, as filhas dele, Julie Grissom, e o sobrinho dela de 8 anos, Sean,
Todos foram mortos simplesmente porque Danny foi demitido de seu cargo. Em maio de 1990, retornando a Louisiana, o assassino tentou tirar a vida de seu pai com 2 tiros. James sobreviveu, mas perdeu um olho e uma orelha, mas nunca foi julgado pelo crime. Danny utilizou documentos roubados, assumiu uma nova identidade, a de Michael Kennedy Jr., e foi viver em Gainesville, na Flórida. E seria exatamente lá que ele encontraria suas vítimas finais, ganhando a alcunha pelo qual é famoso até hoje. Em Gainesville, deu início a uma série de homicídios, onde seguiu Sona Larsson e Christina Powell até o apartamento em que as calouras da Universidade de Flórida residiam. A polícia foi acionada no dia 26 de agosto, quando os pais de Christina relataram que a filha do casal não atendia o telefone nem a porta de residência. Gainesville police discovered the bodies of 2 18 to 20-year-old women who sources say are University of Florida students. Sonia Larson and Christina Powell were stabbed to death and mutilated. A primeira vítima, Sona Larsson, estava em sua cama com lesões de defesa em seus braços. Ela foi estrupada, esfaqueada e morta, e depois ele cometeu necrofilia. He had taped her hands together, it seems, but had removed the tape and taken it with him. Because of the removal of the tape, we weren't finding no latent prints. We think that was in an effort to keep investigators from discovering DNA, blood types, fingerprints. It kind of indicates that they had. Por fim, cortou um de seus mamilos como troféu pelo feito. O assassino fez o mesmo com Christina Powell, também cortando um de seus mamilos depois de estrupá-la e assassiná-la. A very unusual detail of a killing was Christy Powell was found, and on the floor was a towel with what looked like detergent. On the body, It appeared that the perpetrator had used this dish soap in an attempt to destroy evidence. Antes da polícia terminar seu trabalho, recebeu uma ligação informando o desaparecimento de uma jovem, Krista Haight, de 18 anos, que não atendia o telefone e nem foi para o trabalho. Eu notei que ela havia sido decapitada. Ela estava sem cabeça. E depois olhei e vi que a cabeça da vítima havia sido colocada pelo assassino de uma forma que a cabeça parecia estar olhando para o corpo. Vimos que ela havia sido cortada do osso do pubis até o pescoço. Na manhã, no dia 28 de agosto, a universitária Tracy Powell foi encontrada morta em seu apartamento. Seu corpo apresentava os mesmos sinais das vítimas anteriores. E seu amigo, o Manuel Tabuada, também havia sido encontrado morto no seu quarto. Were found at about 8:30 this morning. Here's what they pieced together happened. The killer goes in there. Manny is asleep. He stabs Manny. That first blow wakes Manny up. Manny, we now know, put up a fight, and a really tough fight. And he lost that fight. He was stabbed to death. Our perpetrator, he was there to rape Tracy and kill Tracy, and Manny got in the way. police see the body of Tracy Paulus on the living room floor. There were several similarities now with all 3 crime scenes. One was that the victims were displayed, kind of a taunt to police. Another was that the killer had used duct tape to restrain all the victims. A third was that the killer had used a screwdriver to get into doors in all of the apartments. A fourth one was that they're all near woods, which allowed the killer to get in without being noticed. Mais de 700 estudantes pararam de frequentar a universidade. Agora foi acionada uma força-tarefa especial, com 150 investigadores, além da ajuda da Patrulha Rodoviária da Flórida e da Guarda Nacional. O campus foi fechado e mais de 30 mil estudantes voltaram para suas cidades. Aliás, muitos estavam com medo e compraram arma de fogo para se proteger. Durante a noite, helicópteros com holofotes sobrevoavam sobre a cidade. E agora, a procura do chamado estripador de Gainesville. No trabalho da perícia, foram encontrados folhas de papel toalha com vestígios de sêmen na casa onde ocorreram os 2 homicídios. Em 1990, o exame de DNA demandava um tempo, o que atrasou o andamento das investigações.
A polícia entendeu que existia uma ligação entre os delitos. Diante disso, a polícia solicitou os arquivos de Anne Rowling no serviço militar. Ele foi localizado em um presídio na cidade de Ocala, no estado da Flórida. Ele havia sido preso por roubar uma loja e, coincidentemente, os homicídios em Gainesville haviam cessado. Durante uma consulta com o dentista da prisão, coletaram-se o material genético de algum material descartado e tudo se confirmou. We'll say I have to give Mr. Rawling an opportunity to have a say. You have anything you want to say, Mr. Rawling? Well, sir, if it please the court, could I address the court? Sure, say whatever you want to say. Thank you. Give me time. I recall the day I first saw you. I reached out to say I love you, but it was hard to say. I couldn't touch you. So tell me, baby, what were my words? All my tears run together. Excuse me, Mr. Down Rawling. the path that you Mr. Rawling. to follow. Mr. Rawling. So tell me, baby, what were my words? All my tears run together. What were my words? All my tears run together, baby, just like rain. Hello? Hello, Yes? who is this? Os assassinatos em Gainesville inspiraram o filme Scream, que chegou ao Brasil com o título de Pânico. Ele se tornou um dos maiores clássicos de filme de terror e referência na cultura pop. O criador, certa noite, estava assistindo televisão quando cruzou com um especial falando sobre os assassinatos em Gainesville. Ele ficou tão impressionado e assustado que ele teve um surto criativo que originou o filme Pânico. Pânico é uma série de filmes de terror americana criada por Kevin Wilson e Wes Craven. A série é composta por 5 filmes, o primeiro estrelando Neve Campbell, Courtney Cox e David Arquette. O primeiro filme foi lançado em 20 de novembro de 1996. Os filmes arrecadaram mais de 600 milhões de dólares no mundo. A série recebeu críticas negativas e positivas dos críticos. Scream foi elogiada por revitalizar o gênero de terror nos anos 90, pela combinação do tradicional filme de terror slasher com humor, coincidências de filme de terror clichê e um enredo inteligente. Um grupo de jovens enfrenta um assassino mascarado que testa seus conhecimentos sobre filme de terror. E depois disso, a pequena cidade de Woodsboro nunca mais será a mesma. Por isso, o nome Pânico. O ano era 1996. A história começa com essa jovem estudante que recebe uma ligação misteriosa em que uma pessoa pergunta: "Você gosta de filmes de terror?" Depois de um tempo de conversa, tudo começou a ficar estranho. A adolescente assustada diz que vai chamar o seu namorado. Quando a pessoa pergunta: "Que namorado? Aquele que está lá fora?" Então o assassino diz: "Vamos jogar um jogo. Vou te fazer uma série de perguntas sobre filmes de terror. Se você errar, o seu namorado morre." Começa a acertar todas as perguntas, até que... Um amigo assassino em sexta-feira 13. Jason! Eu sinto muito. Essa é a resposta errada. Errou, pois o assassino de sexta-feira 13 é a mãe de Jason. E daí começa uma perseguição.
Não podemos deixar de notar a máscara do assassino. Até quem nunca viu o filme sabe o que ela significa. A máscara foi inspirada em uma relíquia que o criador achou em uma casa abandonada. As roupas pretas e a arma do crime foram inspiradas no verdadeiro assassino, Danny Rowling. A Casey morre. Curiosidade: os identificadores de chamada aumentaram 3 vezes mais nos Estados Unidos depois do lançamento do filme. Personagens principais são Sidney, uma personagem bem legal, mas que teve sua mãe assassinada, por isso tem muitos traumas psicológicos. Billy, como namorado de Sidney. Stuart, como o amigo idiota do grupo. Tatum, como namorada do Stuart e melhor amiga de Sidney. Randy, um personagem fissurado em filmes de terror. E Riley, como policial do grupo. O filme praticamente começa no dia seguinte, quando o assassino liga para Sidney. Tá, tudo bem? Quem é você? A pergunta não é quem eu sou. A pergunta é onde estou. Ou seja, o Ghostface estava perto de Sidney. Qual o seu filme de terror favorito? Não, é só que qual a diferença? São todos iguais. Um assassino idiota esfaqueando uma garota de seios grandes indefesa que sempre corre a escada acima quando deveria estar correndo para a porta da frente. O vilão ataca a menina, e entre chutes, perseguições e pontapés, ele vai embora. E suspeitosamente aparece o namorado de Sidney com um celular na mão, o que para a época era uma coisa muito incomum. Então ela começa a fugir dele e o policial aparece na porta da frente com a máscara do Ghostface na mão. Ele disse que encontrou a máscara por aí e acabou prendendo Billy. Um tempo depois, o assassino liga novamente. Então, quem é o grande vilão dessa história? Por causa da onda de assassinatos, a escola é fechada e com tudo isso, Stuart sugere que eles deem uma festa. Tudo estava bem, até que Tatum vai até a garagem buscar cerveja e lá ela encontra o assassino. Quer brincar de psicopata assassino? Posso ser a vítima? Ela morre de maneira inusitada, falando sobre regras para se sobreviver em um filme de terror. Número 1. Nunca se pode transar. Número 2. Nunca se pode beber ou usar drogas. Número 3. Nunca, sob circunstância alguma, diga eu vou voltar já, porque nunca irá voltar. Vou pegar outra cerveja, você quer? Depois disso, o assassino acaba invadindo o quarto de Sidney e esfaqueando seu namorado. O policial entra na casa e acaba sendo esfaqueado pelo assassino e sabe que seu namorado está vivo. Pede a arma dela e é aqui que ocorre a primeira grande reviravolta do filme. Sim, a primeira, pois nós temos duas. Às vezes. Surpresa, Sidney. Sempre estiveram juntos. Se lembram que a mãe da Sidney foi assassinada? Pois é, os dois a mataram também. E sabem por quê? Eu realmente não acredito em motivos. Norman Bates teve um motivo? Não. Conseguiram mesmo descobrir porque Hannibal Lecter gostava de comer gente? Eu acho que não. É muito mais assustador quando não existe motivo. O assassino revela que a mãe de Sidney estava tendo um caso com o pai dele. Por isso, a mãe dele o abandonou. O Stuart não tinha motivação alguma. Desgraçados doentios, viam filmes demais. Mas o que é isso, Sid? Não culpe os filmes! Os filmes não criam os psicopatas! Os filmes fazem os psicopatas serem mais criativos! Os dois ainda pegaram o pai da Sidney para incriminá-lo. Eles tinham tudo planejado, pois na manhã seguinte faria 1 ano que a mãe de Sidney havia morrido. Os dois começaram a se esfaquear para incriminar o pai de Sidney. O problema é quando uma repórter chega na residência, o que os distrai. Nesse momento, Sidney foge e ocorre a batalha final. Desgraçada! Você chamou mesmo a polícia? Pode acreditar, eu chamei. Minha mãe e meu pai vão ficar furiosos comigo! Vagabunda! Esse é o momento em que o assassino, supostamente morto, volta à vida para um último susto.
Mas não no meu filme.